Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Mamãe é a Chefe, um podcast sobre empreendedorismo, falando do ponto de vista de quem consegue equilibrar os pratinhos do trabalho e às vezes até da maternidade. Eu sou a Júlia Andrade, sou chefe de cozinha, empresária, jornalista e mãe da Laura. E esse é o Mamãe é a Chefe. Seja bem-vindo! Esse episódio é o 20º desse projeto que eu comecei com o maior amor do mundo. E eu tenho que dizer isso porque eu preparei um episódio especial. Antes de falar quem tá comigo hoje, eu preciso de dizer os porquês de eu ter criado esse podcast, de eu ter tirado esse projeto do papel. Eu queria um espaço que a gente pudesse falar de trabalho, de empreendedorismo, de trocas e que a gente pudesse ouvir de verdade as pessoas que estão do outro lado. Eu sei que empreender é muito solitário, é muito difícil. A gente passa por desafios diários, a gente tem que se superar a todo momento, se reinventar, criar as próprias metas, se organizar, criar uma organização. São tantos desafios, são tantas nuances. E eu me sentia solitária mesmo. Eu queria ouvir de outras pessoas. E as trocas que eu tinha sempre foram o que me motivava. Trocar com outras empreendedoras faz com que a gente entenda que não, você não está sozinha. Seu desafio pode ser em outra área, mas eu já passei por algo parecido. Vem cá, a gente vai junto. Então, Mamãe é a Chefe surgiu da minha vontade de encontrar, de ser um ponto de encontro de quem trabalha, de quem cria, de quem faz. E a minha convidada de hoje, vou falar o nome antes porque vocês já vão ter lido o nome, Dani Delgado. Seja bem-vinda, Mamãe é a Chefe. Ai, que prazer. Há muito tempo a gente já tá aqui. Equilibrando E eu falei, Dani, calma, vai chegar essa hora que eu quero trazer você para falar. E a Dani, por que eu acho que é um episódio especial? Dani, quando eu conheci, falei, por que não conheci Dani antes? A grande questão foi essa, porque quando eu conheci a Dani, através da Maria, minha produtora de conteúdo maravilhosa. Sim. Eu olhei e falei, gente, eu passei por tanta coisa sozinha, eu tive que mapear tanta coisa da minha empresa sozinha, Exato. eu tive que criar processos sozinha. Sozinha não, que eu tenho meu marido, meu sócio Bernardo, é sempre importante dizer. Mas assim, criar uma empresa do zero é muito difícil. Muito. Mapear processos, desenvolver, e eu sempre falo que criar as próprias metas talvez seja o mais... É limitador, né? A gente começa a achar logo que não vai ter capacidade, por uma questão de produção, às vezes de não conhecer mesmo, a gente nem sabe como começar. Não sabe como começar. Tipo, tá, mas parto da onde? E assim, partir da onde, começar da onde. Quando eu te conheci, eu falei, gente, por que não conheci Dani antes? E a Dani chegou num momento que o Mamãe é Chefe estava sendo criado, estava saindo do papel. Veio para me ajudar a tornar o Mamãe é Chefe não só um hobby, sim, mas virar... Profissionalizar e tornar... Não, tá bom, você quer fazer um podcast? Então, qual vai ser o objetivo? O que você vai falar? E a Dani já estava comigo nos bastidores. Exato. E esse episódio é especial porque eu falei, Dani, o que eu quero? Eu quero que a gente dê aquela amostra grátis do que você faz numa consultoria. Não só uma amostra grátis. Sim. Eu acho que é uma aula para quem não te conhece, mas uma aula para quem empreende. Temos papo em cápsulas para falar. Eu sei que a gente tem muito assunto. Muito assunto. Mas vamos começar. Por onde começar? Pois é. Onde você começa? Quer trazer um pouquinho da sua história? Eu acho. Acho que contextualiza, até porque eu acho que a gente se perde muito. Quem vai criar um negócio, acho que vai se identificar. Porque a gente tem ali algo que a gente faz com facilidade. Então, tem a Júlia, já sei cozinhar, então vou fazer isso aqui. E aí, a gente esquece de olhar os outros pratinhos. E eu venho do mercado, né, do varejo, eu tenho 27 anos de varejo. Não façam as contas. Zip na boquinha. Então, venho de uma família de empreendedores, que eu acho importante dizer isso. E tinha uma coisa na minha mente, que jamais eu vou empreender. Deus me livre. Eu não quero empreender, eu não quero essa montanha russa. Então, começou desse lugar de eu não vou empreender. Então, eu corri muito atrás. Eu já tinha um tino comercial por vivência mesmo, assim, que já estava ali inerente da minha educação. E eu comecei a achar que eu poderia só atuar na área comercial, me formei em marketing, estava tudo certo. Chegou uma hora que eu fui cansando, eu acho que também é um processo normal de empreender, a gente tem essa virada de chave de, não quero mais prestar conta, não quero ter chefe, mas eu não tinha coragem de empreender. E aí veio a pandemia.
E aí eu falei, vou abrir meu Instagram e vou dar dica. Eu só quero ter um Eu vou hobby. dar dica, eu vou ficar 15 dias de férias, porque até então ia ser 15 dias, né? E eu vou dar dicas, eu trabalhava no universo de franquia, já estava atuando 10 anos como consultora e gerente de franquias. Eu acho que isso também foi uma escola para mim, são muitas mulheres com um olhar muito, às vezes, míope de um negócio. Tipo, eu vou abrir aqui porque eu gostei de determinada marca, então eu vou comprar, vai ter ali um bastidor que vai ajudar. Não, precisa se infiltrar nos números, precisa se aprofundar nos processos. Então, essa bagagem eu fui somando, tudo isso foi sendo somado. Então, quando eu decidi, vou abrir a empresa para dar dica, eu comecei a receber algumas pessoas que falavam, então, eu quero abrir um negócio, eu faço bijuteria aqui, olha, eu tenho 5 brincos. Olha, Dani, eu sou... sei lá, dermatologista, eu quero profissionalizar o meu perfil. E eu comecei a entender que tinha um passinho para trás. E aí eu mesma tive que pensar como uma empresa, em criar método. Eu falei, cara, mas e aí? Qual é a meta? Quantas pessoas eu sou capaz de atender? Então é muito fácil para mim, enquanto consultora, olhar do outro, porque quem vai criar é o outro, quem vai fazer é o outro. Então é como se eu estivesse delegando ali, né? E aí, isso até então, até eu abrir minha empresa e entender que não é por aí. E aí, quando eu passo a ter um negócio, eu começo a ter que criar processo, a criar meta para mim também. Então, isso começou a me ajudar porque é como se eu tivesse literalmente um olhar 360. Então, pais empreendedores... trabalhei em negócios pequenos, fui trabalhar em negócios grandes marcas de franquia, de varejo, abri o meu negócio, atendo marcas grandes, pequenas, que estão começando, pessoas que estão em transição de carreira. Eu falei, bom, acho que tem um caminho aqui, então vamos começar a estruturar todo mundo que chegar aqui, vamos estruturar, vamos no mínimo, a gente não vai morrer no meio do processo, sabe? A gente vai criar processo e não vai morrer. Então, acho que também partiu de começar a pensar quais são os valores que eu quero para esse negócio, sabe? Então, é muito essa troca, assim, de, cara, vamos profissionalizar, mas não vamos morrer, não. Vamos ver o que é viável. Então, as metas, elas começam partindo do que é viável. Acho que é meio por aí, assim. E aí começaram a vir os clientes. Acho legal a gente falar que a Raquel da Merinda, que já esteve aqui, eu tava assim, foi uma das primeiras. Não, minha primeira cliente. Importante falar. A Raquel esteve aqui, a história da Raquel também é incrível. E é literalmente isso. Quando ela te conhece, ela tem uns brincos e ela fala, e aí, eu quero abrir um site. E aí, Dani, eu quero abrir um site. E aí, então, acho que vale contar, se vou usar então ela como o norte de papo, pra gente dar um exemplo, porque é muito engraçado, porque eu já tinha essa bagagem, já tinha ali umas pessoas que me seguiam do meu meio, né, de franquia, então eu não precisava ficar me vendendo, me explicando, não tinha essa coisa hoje que a rede social obriga a gente a fazer. E aí vem ela e me faz um pix, assim, fazer uma consultoria, eu liguei, assim, então, querida, calma aí, tudo bom? Você me conheceu aonde? Então tinha sido uma indicação e tal, mas eu fiquei até receosa, eu falei assim, mas o que você precisa? E aí eu acho que o primeiro aprendizado é a gente não tentar adivinhar. Sabe, assim, o cliente. Acho que é desenhar mesmo. Ela falou, cara, é isso, eu tenho uma marca e eu quero ter um site. Falei, tá, mas quanto você tem de produto? Quanto você consegue produzir no mês? Como que você faz para entregar? Como que você faz para criar ela? Não sei te dar essas respostas. Aí então, eu entendi que tinha um negócio que era um pouco mais para trás do que eu estava acostumada, né? De pegar ali só o planejamento e ir para frente. Então, a gente começou a criar todo. Eu acho que é importante também dizer que ela é a minha cliente até hoje, tem 5 anos a empresa, e que ela é a minha cliente que mais me desafia. Porque ela nunca estagna, sabe? Então, primeira coisa, ela queria abrir um site, depois ela queria abrir uma loja, agora a gente está expandindo. Então, assim, são muitos caminhos e ela, o tempo inteiro, ela vem pedindo coisas, sabe? Assim, ela sempre está sedenta para o negócio dela crescer. Esse eu acho que é também um diferencial quando a gente tem um negócio, é saber que o nosso é um organismo vivo. A gente nunca vai poder cessar, nunca vai poder parar e falar, agora tá ok, tá pronto. Até porque o mercado é muito dinâmico, né? Então a gente tá vendo isso, de 5 anos pra cá, eu fico pensando, de 1 ano pra cá, como mudou a nossa relação com a rede social, a nossa relação com o tipo de conteúdo que a gente fazia, né? Se antes o produto só era ali o suficiente numa rede social, esquece, né? Quem vende só produto pode fechar o negócio, tem que olhar para trás, olhar para o todo, ter realmente um olhar 360. Acho que a Raquel faz muito bem isso e estamos juntos aí 5 anos. E aí, a partir disso, muitas pontes foram criadas também, né? A nossa ponte. E aí, vamos lá. Primeiros erros de quem começa. Eu vejo isso muito. Você sabe, também já dou minhas consultorias por aí, já trabalhei muito com cozinha. Eu acho que o que eu mais vejo e o que eu errei também no início, tá? Vou te falar assim, meu primeiro erro, porque casa de ferreiro, espeto de pau. Sempre. Foi por aí também, senhora? Tô te contando aqui
Os erros. Você acha o quê? Casa de Ferreiros, Fedival. E o olhinho tá como? A consultora que precisava de uma consultoria. Aí tem alguém pra me dar consultoria, não. O que eu vejo muito? Comecei minha empresa, tô aqui, ai, minha conta tá tudo junto, não sei separar, não tem... Eu acho... Já conversamos muito sobre isso. Cara, a meta... Você fala também muito sobre isso. A meta, ela tem que ser desenhada em cima de dados. Capacidade produtiva, primeira coisa. E quando eu falo de capacidade produtiva, eu posso fabricar 1 milhão. Só que para você fabricar 1 milhão, você sabe quanto você vai ter que investir para isso? Então, o erro é a gente ignorar o básico. Então, sempre. E quando eu falo básico quanto eu sou capaz de fazer, quanto eu sou capaz de investir, quanto tempo eu tenho de grana, de energia para investir até que esse negócio rode. Porque a gente não tem exatamente um tempo que o negócio vai maturar. Quanto mais eu me dedico, mais eu injeto de dinheiro, de tudo, de apoio externo, seja lá como cada um tem, né? Cada negócio é um, cada pessoa é uma, mais a gente minimiza os erros. Eu gosto de dizer isso porque a gente está sempre falando em planejar para errar menos. Mas a gente sempre vai errar, porque a gente está correndo um risco. Se tivesse uma receita de bolo, seria maravilhoso, né? A gente venderia aqui, pega aqui na prateleirinha um projeto para você. Não cada negócio é um, cada pessoa é um. Acho que é uma coisa também que eu faço muito na consultoria. Eu acho que vocês, como são do meu time, podem dizer, respeitar cada negócio, porque não é um negócio só. O negócio está atrelado ao CPF. Então, quanto que você é capaz de dar de energia? Você sendo mãe, tendo que se dividir com outras frentes, como que pode ser bacana esse caminho, essa trajetória, sabe? Acho que sem ser clichê. Porque, gente, no final das contas, a gente fica muito cansado. É o tempo inteiro a gente investe dinheiro. Dinheiro gosta de dinheiro. Então, você está investindo e aí parece que nunca é suficiente. Você acaba de fazer um projeto legal, não é o suficiente. Então, a gente também ter dados, ele faz com que a gente fique pé no chão até para a gente lembrar quais são os desejos que a gente tinha lá atrás e que a gente já conquistou. Porque é muito fácil a gente se perder disso. Então, o maior erro é não mapear tudo, ir anotando, ir fazendo, ter dados, sabe? Porque os dados, eles são poderosos para ajudar a gente a tomar a decisão. Eu sempre falo, ver, pensar, melhorar. Ninguém consegue melhorar nada que não está vendo, porque fica tudo muito, né, assim, no campo da imaginação. Das ideias. Exato. Temos os primeiros erros e vou te contar como é que quando eu comecei eu fiz, tá? Para não dizer que eu errei lá no início. Eu lembro que quando eu comecei a vender a Focaccia, a primeira vez que eu fui vender a Focaccia, eu já tinha um aplicativo, eu já lancei nota e comecei a calcular tudo que eu fazia. O sonho da consultora. Juro. E aí eu comecei a lançar e eu fazia nota de todos os clientes. Eu lembro que o Bernardo fez as primeiras vendas e aí eu já tinha dado para ele um aplicativo onde ele ia lançar. Eu separei uma conta minha para receber o dinheiro. Acho que não é todo mundo que faz isso, por isso que eu quis trazer essa primeira pergunta. A maioria não faz. E aí, assim, é muito bizarro ver pra mim hoje que, tipo assim, eu fiz isso desde o início. Por quê? Porque eu já tinha essa cabeça, que é exatamente o que você falou da consultoria. Eu já sabia, lá no início, que eu precisava de entender o que eu tava fazendo. Exatamente por quê? Porque, cara, eu comprei uma farinha que... Porque eu tinha ido no mercado, custou tipo R$12 o quilo no meio da pandemia, sabe? Então eu precisava de saber quanto que tinha de rentabilidade naquilo. E as pessoas não fazem. Não fazem. E sabe uma coisa que eu acho engraçada? As pessoas têm uma ideia lá, assim que começa, né? Ai, meu Deus, mas é que eu tenho que anotar o quanto da farinha, não sei o quê. Isso é muito difícil. Mas eu acho que lá na frente a pessoa vai ter uma clareza tão grande de o quanto a empresa te pagou ou não, ou quanto ela custou, que isso faz com que você decida até se você quer continuar com a empresa. Então, um dia desses mesmo, eu dei uma surtada, porque é isso, né? Tô sempre... Eu sou empreendedora, gente. Então, eu também tenho essa... Por mais que eu saiba, e desde o dia 1, a minha empresa tem processo, é uma empresa, tem nota fiscal, ela já tinha essa cara, eu nunca lidei como se eu fosse, assim, uma empresinha, um negócio... Mesmo desde o início, né? Sempre pensei, não, isso aqui é meu negócio. A gente surta, aí eu pensei assim esses dias, falei, cara... E se eu largar tudo e voltar pro mercado de trabalho? Tô recebendo várias propostas, um bando de gente me chamando. Aí sabe onde é que eu vou olhar? Eu vou olhar quanto que a minha empresa me paga. Aí eu fico pensando, beleza, a minha empresa pode não estar exatamente como eu quero, a gente sempre quer crescer, financeiramente eu quero ganhar mais, todo mundo, graças a Deus, que bom. Aí quando eu olho, eu falo assim, tá, alguém vai me pagar exatamente isso aqui que a minha empresa já me paga, podendo ir, sei lá...
visitar a minha família em algum meio da semana? É claro que a flexibilidade, ela também fica muito nessa coisa da ilusão, né? Eu vou empreender e vou ter muita flexibilidade. E você começa a trabalhar às 7 horas da manhã, termina 8 horas da noite, Isso. Dorme e acorda trabalhando. Se você, de repente, vai estar quarta-feira, você vai à praia e depois você vai ter que, em algum momento, repor isso, ninguém vai saber. Mas, enfim, essa decisão de você saber se vai dar sequência ou não pro seu negócio, ela vai estar nessa informação. É tipo, olha, antes você vendia 1.000, agora você vende 20. Antes você tirava 1.000, agora você tira 5. Isso tudo é direção. Então, quando eu falo mapear, não errar o básico, é para isso. E separar a conta faz com que a gente tenha essa clareza disso. Aqui é o dinheiro da empresa. Caramba, essa empresa... Imagina a empresa que você admira. Você acha que essa empresa começou do pó só? Ela vai tendo que ter investimento. E reinvestimento, pode começar do zero, mas você vendeu um prato, você vai ter que pagar para ter 2. Aí você vai comprar uma água, você vai comprar uma água para você vender pelo dobro, comprar 2 águas. Tudo vai ter que investir. Por que você acha que o seu negócio você não tem que investir? Isso para mim é um dos maiores erros, é a gente não imaginar que a gente é um negócio e que o nosso negócio precisa de investimento. Todo mundo quer só, eu quero ter uma empresa e quero ganhar. Todo mundo só fala isso pra mim. Não, é que o dinheiro entra. Quero ganhar 10 mil, Dani, quero tirar pelo menos 20 mil de salário. Mas quando você vai investir na empresa? Aí fica todo mundo me olhando, eu falo, não, peraí, você quer só que a empresa te dê dinheiro, mas tem algum lugar que você investe e recebe com nenhum tipo de risco? E entrou é meu. Entrou é meu. Não. Nossa, minha empresa tá vendendo muito, eu não tô tirando nada. Não, mas você faz conta, você sabe que uma empresa vai ter que, estruturar. Agora você pode não ter custo se você tá em casa, mas e na hora que você tirar e for para um lugar? Qual vai ser o seu custo? Como faz para crescer se você ficar o tempo inteiro? Porque é isso, se você tem um olhar de, eu vou pensar aqui que eu sou de serviço. Então eu vou ficar só eu. Então você tira e vai ganhando. Você é sempre uma consultora, que vai ter uma limitação de serviço, de produto, de tudo. Quando você entende que é uma empresa, não sou eu que estou dando meu preço, é a empresa que vale aquilo porque eu, por um acaso, sou a consultora da empresa. E é muito difícil quando você também tá nesse lado, né? Muito, muito difícil, assim. A gente fica o tempo inteiro com essa coisa de... É capaz? Sabe que o outro vai comprar? Por isso que eu falo, o trabalho, ele é muito minucioso de dados, porque quando você olha também ali o boleto para pagar, você fala, não, tem que dar. Tem que dar um jeito. Acho que... A gente estava até falando isso hoje numa mentoria mais cedo. E aí essa pessoa era super difícil, assim, de vender. Dani, eu não gosto dessa parte. Ou você contrata alguém para vender para você, ou você vai ter que aprender na marra. Porque na hora que vier o boleto... Porque hoje você tá em casa, você gasta 2.000, 5.000, 3.000, sei lá, né? O que você acha que você não tem custo. Você acha que não tem custo. Né, a luz, a internet, você não acha. Mas enfim, até então tá ali, mascarado. Mas quando você dá esse salto... Ninguém vai esperar. O shopping não vai esperar o aluguel. Você ter que criar coragem. O condomínio não espera. Não, entendeu? 13º da sua equipe, ninguém vai esperar. Então, você tem que olhar, sim, minuciosamente os dados, até para você cobrar. Vejo várias vezes o pessoal, assim, olhando sempre para trás. Vendi 50 mil, vendi 35, vendi 150, vendi 200. Tá bom, mas tinha que vender quanto? Não sei. Então, o fazer meta, ele é necessário porque você também direciona, você destrincha isso, você diariza. É possível, é viável vender X produtos por dia, X produtos por mês. Então, o número inicial, ele norteia todo o resto, inclusive como você vai se portar e como você vai mudar essa cabeça de eu preciso investir em mim. Porque se eu tenho que vender um produto a cada R$10, de pouco em pouco, então como é que eu faço esse produto aqui valer mais? Eu vou ter que fazer toda uma estrutura visual para que isso mostre valor. Eu preciso entregar serviço para que essas pessoas vejam valor. Então, é um olhar mesmo 360. Só que você só tem quando você sabe a sua capacidade de investimento, de tempo e de grana. Você trouxe exatamente o que eu ia entrar nesse trabalho agora. Vendas. Você fala muito de vender sem vender. Vender sutilmente, eu acho, assim, né? Eu gosto do vender sutilmente. Eu acho que existem muitas formas da gente vender sem ter que ficar ali panfletando. Então, acho que depende muito do negócio e da linguagem que você tem com o seu público. Então, é muito complexo eu falar vender sem vender para uma pessoa que vende um produto de baixo custo e de baixo giro também. Então, é importante a pessoa saber que ela vai precisar ser um pouco mais agressiva. Porque ela precisa de volume. Então, produto barato, né, ticket médio baixo, eu preciso vender mais volume. Agora, quem vende luxo, quem vende produtos que são mais premium, digamos assim, tem que ter uma sutileza ao vender e na comunicação, entregando muito mais serviço, muito mais relação para que a venda seja uma consequência. A venda sempre vai ser uma consequência de uma boa relação. Sempre.
Mas é importante saber que tem que vender todo dia. Assim, uma coisa que eu falo tem que vender todo dia. Então, todo dia você tem que estar vendendo. Ah, mas a minha agenda tá fechada. Eu tô vendendo. Tem que vender, porque uma hora você vai ter um buraco. Entendeu? É isso. E aí a gente chega no ponto. Venda é um mito. E o que você falou, você vai ter que aprender na marra. Eu me achava uma péssima vendedora, tá? Vou te falar. Impossível, Júlia. Juro por Deus, eu me achava uma péssima vendedora. E assim, hoje em dia, minha equipe falou que vai falar com a chefe Júlia, a gente sabe que vai fechar. Não só porque, falou que vai falar com a chefe Júlia e a chefe Júlia não apareceu. Não. Se eu mando um áudio, se eu converso com a pessoa, eu sei que a coisa é diferente. Mas é um destrave na nossa cabeça. É um destrave. Mas sabe, posso dizer onde é o destrave? Eu acho que, claro, tem a parte de você olhar ali o boleto, ok. Mas existe uma coisa da confiança, que é importante a gente errar também. É importante a gente ficar ali. Por isso que eu falo, vender todo dia, você vai ouvir muitos nãos. As pessoas olham, assim... Eu, modéstia à parte, sempre fui uma boa vendedora. Então, assim, quando eu me lembro, eu comecei com, 13 anos. Eu era gerente de loja com 15. Mas eu tinha sempre uma visão, assim, eu olhava, eu quero final de semana de folga. Qual é a vendedora que consegue folga com 15 anos no final de semana, sábado? Eu conseguia. Porque eu falava assim, eu vou estrondar, eu vou bater todas as metas. E aí eu ganhava confiança. Então, a confiança... Ela vinha porque eu não tinha também medo de levar, não. Eu levava o tempo inteiro, não. Mas eu ia em todos os lugares, eu vendia pra todo mundo. Eu ia fazer unha no horário mais disputado, porque eu levava a sacolinha do que eu vendia. Isso, gente, com 15 anos. Não é tipo assim, agora a estratégia que eu falo com vocês. Eu fazia isso lá atrás de forma intuitiva, completamente, assim, sem estratégia. Era, tipo, eu só queria folga, eu só queria bater minha meta rápido. Então eu levava, e eu lembro que as vendedoras ficavam assim... Cara, a Dani é muito folgada, né? Como que ela pede folga, assim, pra gerente no meio do dia de uma quinta-feira pra fazer a unha ela? Porque ela vende. Ela tá fazendo unha, mas ela tá vendendo. Então, o circular em lugares... Eu falo muito disso. O destrave da venda, ela vem quando a gente tá em movimento. E o movimento, ele faz com que a gente destrave o nosso discurso aqui. Então, eu tô destravando com você numa conversa... que não tem nenhum intuito de eu vender ou de você vender, mas as pessoas podem sim criar desejo em conhecer o meu trabalho, em conhecer o seu trabalho. Não, peraí, deixa eu ver quem são essas pessoas, porque elas são confiantes, mas justamente porque eu não preciso vender aqui. Então, onde que a gente destrava? Estando em lugares, se movimentando, tomando café, indo a cursos, palestras, se movimentando mesmo. Aí você vai destravar, você ganha confiança, e aí o não passa a não ser um problema. Eu não tô nem aí se as pessoas não vão fechar comigo. Vai ter alguém que vai fechar. E aí, quanto mais eu me preparo para o sim, mais fácil vai ficando. Porque aí eu começo a diminuir, assim, o que eu ia falar. Né? O discurso, ele começa a ficar muito mais azeitado, muito mais alinhado. As pessoas vêm assim, já sabem o que eu vou falar. Porque eu já sei as dores. A amostragem é importante. Se eu tô num evento e as pessoas começam a fazer várias perguntas iguais, você já tá... eu tô filtrada. Então, quando vem alguém com uma dor, uma empresária, uma empreendedora começando, eu falei, eu já sei o que você precisa. Você precisa disso, 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 disso. Eu já sei que você precisa de alguém para trocar. Porque antes eu jamais podia imaginar que eu ia ser contratada, principalmente para ser a sócia oculta das minhas clientes. Porque eu acho que é assim que a maioria me chama. Eu jamais. Era sempre assim, não, porque você precisa fazer o seu markup, porque você tem que ver sua capacidade de produção, porque você tem que ter não sei o quê. As pessoas me olhavam assim, mas eu não sei nem abrir um Excel, tipo, sai de sacanagem. Então o meu discurso, ele estava voltado para algo que as pessoas não queriam comprar. Hoje meu discurso está azeitado. As pessoas olham assim, cara, eu preciso de você. Porque eu quero trocar com você. Eu quero você para me assessorar na vida. Então hoje eu não vendo mais a reunião, a consultoria. Eu vendo, você tem o acesso total para saber minha opinião. Para saber qual é a minha direção. O que eu faria. O que com a minha experiência de 27 anos de negócios vai encurtar o seu caminho. Porque você vai poder trocar comigo. Aqui é um ambiente seguro. Pronto. A partir disso, todo o resto é over delivery. A pessoa, além de tudo, aí tem a parte técnica, tem o direcionamento, tem o vender mais, tem as pontes que as pessoas conseguem materializar. Nossa, mas eu vendia 50 mil, agora eu faço uma collab e eu vendo 100. Porque a gente consegue dobrar o faturamento se você acerta direitinho. Mas como que acerta? Porque tem um olhar comercial. Quem tem um olhar comercial? Tem uma consultora aqui para apresentar para vocês. Então, acho que é meio que um caminho que você vai traçando, testando e não tendo medo de ouvir não. Acho que é muito mais, assim, ouvir muito mais não, mas a gente aprende com o não também. E você acha que com esses, não só com os nãos, mas eu acho que eu já te vi falando muito de um posicionamento. Você acha que como é que você trabalha as marcas que você trabalha hoje para terem esse posicionamento comercial? Já destravamos o medo de vender. E agora? Como é que a gente vai se posicionar para que ali a gente traga as vendas? Você acha que as marcas... Porque eu sei que você trabalha com marcas de vários nichos. Sim. E são posicionamentos diferentes. Completamente. É isso, acho que é isso. Respeitando quem você é por essência,
você, de alguma forma, acaba desdobrando na sua marca. Isso eu tô falando com o meu time, né? Tem muitas marcas que o dono, enfim, a pessoa que criou não tá nem mais lá. Mas imaginando que sim, que são essas pessoas que estão ouvindo a gente, é entendendo essa sua essência para ser transformado em comunicação. De novo, a gente não vende produto, vai vender este posicionamento. É o que você faz, como você faz. Eu acho que também tem uma coisa, acho que dá pra gente exemplificar, que é ninguém mais compra a Dani, que tem não sei quantos anos. Qual é o olhar que eu tenho? A partir do que eu sou feita, como que eu elaborei isso aqui para a pessoa querer comprar de mim. Então, é muito mais sobre a gente conseguir vender como a gente faz do que o que a gente faz. Porque é facilmente descartável o que a gente faz, né? Assim, eu vou comprar um brinco, uma roupa, fazer um cabelo ali. Uma focaccia, Exatamente. Então, se você não cria relação, se você não é o como você faz, o como você entrega, o como a pessoa se sente ao ter. Eu acho que também tem uma outra coisa que é a antecedência, né? Você também está ali fazendo, você é um concierge do seu cliente. Então, olha, eu já sei que está chegando um feriado, que você não se programou, eu estou aqui. Então, você estar mais presente faz com que você entenda se esse é um posicionamento que a sua marca quer ter ou não. Tem gente que não, Dani, eu vendo mais por volume, então é mais uma coisa de atacado. Então, é chegar no lugar certo com a comunicação de você vai receber X produtos em tanto tempo, porque esse público está interessado em volume e prazo. Se a gente está falando de marcas que atendem diretamente o cliente, que é o nosso caso, as pessoas normalmente querem esse serviço. Não tem absolutamente nada a ver com o nosso produto. É mais com o serviço, né? Ah, não, vou fechar com a Júlia, que além de ser bom, que já está ali numa outra caixinha, é por isso que a gente também está na memória, ela vai resolver meu problema. Ai, Júlia, eu tenho um aniversário. Júlia, eu tenho um evento. Eu sei que você vai me ajudar. Foi no Papo em Cápsulas, Dani, vê o cardápio. Ai, eu não quero nem ver, Júlia. O que você falar tá bom. Porque eu não queria ter esta preocupação. Mas essa preocupação, ela passa a não ser uma preocupação porque você tem confiança numa marca. Então, para a gente conseguir fazer todo esse rótulo, né, fazer todo esse posicionamento, a gente tem que estar embasado. Tem que ser transparente e tem que ter confiança nessa relação. Porque senão não vai pra frente. É só ali, você vai criar um personagem e não vai conseguir sustentar. Não, é totalmente. Inclusive, assim, eu acho que isso é uma dor muito grande de quem empreende, porque a gente fica no operacional no início. Muito ali criando e a cabeça fervilha e você não sabe pra onde ir. E aí você falou uma coisa que eu concordo 100% a gente escuta das pessoas tudo aquilo. Para mim, o feedback é o tesouro de qualquer empreendedor. Com certeza. A gente nem precisa de entrar nesse mérito. Eu falo isso muito, você fala isso muito. Mas, assim, para mim, eu vejo essa dor hoje de um lugar muito diferente de estar no operacional, porque eu vivi isso na pele. Eu comecei sozinha, eu cresci assim, na parte da cozinha, eu era sozinha. E aí, a cozinha foi crescendo, eu tive que ir delegando, porque o dono da empresa precisa de ver onde ele é mais valioso. E eu acho que essa dor é muito latente. Muito. E assim, a pessoa entender que, cara, eu não sou a pessoa que vou ter que fazer a focaccia para sempre. Eu não sou a pessoa que vou estar ali. Eu tenho que criar processo da mousse sair linda e perfeita, do jeito que ela tá aqui. Eu criei um rótulo, eu criei a receita. E hoje ela sai Padrão desse jeito, Júlia Andrade. sem eu estar na cozinha. Porque chegou em 2025, eu olhei e falei, agora é a hora que eu tenho que sair, não só da cozinha, eu já tinha saído da cozinha. Falei, eu tenho que sair da minha loja. O início desse ano, eu cheguei pra minha equipe e falei, a minha meta desse ano é que eu tenha pelo menos 2 dias na semana que eu não vou aparecer aqui. Tá todo mundo ciente? Tá todo mundo ciente? Porque senão fica todo mundo te ligar. Ah, mas isso e aquilo. Eu falei, tá todo mundo ciente? Eu tenho 2 dias da semana que eu não estou aqui. Por quê? Porque pra minha marca, hoje, eu sou muito mais valiosa. E fazer a relação. Exatamente. E estar em lugar para as pessoas conhecerem. Porque também a gente acaba ficando numa bolha que é difícil conhecer. Ah, eu tô fazendo tráfego, eu tô fazendo qualquer coisa, mas cadê aquilo da troca, confiança, das pessoas olharem? A gente sabe muito bem o como é importante, como é valioso fazer ponte e como isso potencializa. Porque você conhece uma pessoa que te indica para uma outra que é a pessoa certa, o negócio explode. Só que a gente não sabe onde é esse dia, qual é esse dia. Tem que sair da operação, quando eu falo cafezinho, ele engloba toda e qualquer saída da operação pra gente não ficar míope, pra gente conseguir ter repertório também. Porque, de novo, pra mim o mais importante é a gente ser um concierge do nosso cliente.
O concierge, ele tem repertório. Você não vende só, olha, eu já sei que você vai comprar esse produto porque você vai viajar para a Europa agora, então quando você voltar, você vai precisar, porque eu sei que o feriado não é aqui, mas é um período que o meu público está viajando. Eu já sei, por exemplo, chega em julho, é um período péssimo para mim de vendas. Todo mundo viaja. Todo mundo viaja, são as mães. O que eu vou fazer? Vou eventizar minha marca em julho para poder ter outras frentes. É um momento onde eu vou estar movimentando a empresa para longo prazo. Então, ter essa clareza também de quais são as possibilidades da empresa. Não é sair igual uma maluca, agora eu vou tomar café toda segunda, toda terça. Então, agora eu fico em casa ali com a perna pro alto assistindo série. Porque não é só sobre isso. É importante também, né? De vez em quando eu falo, gente, hoje é o dia de assistir desenho, tomar Toddy, pode chorar em paz. As minhas clientes falam assim, eu falei, se é isso que hoje vai fazer você produzir melhor amanhã, tá tudo certo. Agora, o que vai fazer potencializar o negócio é a gente ter repertório. O repertório é buscar fontes pra gente se abastecer. Claro, olhando o público que a gente conversa, sendo um concierge. Literalmente, assim, eu acho que venda é servir. Então, quando a gente entende, internaliza isso, nada mais é um problema tão grande. Porque você tá ali, não, porque eu tenho que fazer isso, tem que ver isso. Tá, mas e a venda? Você tá falando com o seu cliente? Você mandou um pós-venda? Você sabe se esse cliente está satisfeito? Porque no final das contas, você vai mandar mensagem para ele daqui a pouco dizendo que você lançou um cardápio novo, que você lançou uma coleção nova. E se ele não estiver satisfeito, você precisa saber que cliente é esse, por que ele não está satisfeito. E aí você manda só uma mensagem só vendendo. E de repente você vê um problema no meio do caminho, você não sabe porque você não mapeou, ou porque você não acha importante, você acha que é fácil ficar toda hora contratando cliente novo. Não, eu faço tráfego pago. Não, mas eu vou ter uma coleção nova. E aí não está cuidando de quem já está com você. Esse é, assim, por isso que eu falo, o erro principal é o erro não olhar o básico, sabe? É olhar, pensar como se fosse uma empresa pequena. Tá, se eu tivesse 3 clientes, como é que eu faria? Eu atenderia essa pessoa assim, assim, assado. Aí quando você tem 1000, você vira de costas pra tudo que é importante. Pros 1000 que compram de você desde o início. Aí você vira de costas pro que é importante. Então, assim, sabe? Pra mim é muito contraditório se a gente não tá olhando pro cliente. Só que é comum acontecer. Então é importante, de vez em quando, você ter essa... Lembrar. Vou recalcular a rota aqui. Deixa eu olhar o que é essência. importante. Exato. Volta pra essência. Volta pra essência. É isso. E como que você diferencia? Você conseguindo transbordar isso. E como você transborda, não falando só o tempo inteiro de eu era isso, eu fiz aquilo, eu vim em tal lugar, aquele post que eu acho vazio, né? Formado em tal lugar, não sei o quê. Cara, isso é legal uma vez. Depois de resto, você é tudo isso que você está compondo todo dia, né? Assim, a gente não pode parar. A gente é um organismo vivo também. A nossa empresa vai acabar sendo um espelho nosso. Se a gente está parado no tempo, a empresa vai ficar parada também. Vai ficar parada no tempo. E é engraçado você falar isso. Ano passado, uma amiga minha falou assim, não, eu vou pro Rio no meu aniversário, vou querer comprar uma bolsa de grife, vai ser minha primeira bolsa, eu quero ir na loja, eu quero passear. E aí eu falei, tá. E aí eu tirei a tarde pra ir com ela. Fomos pro Village. Entramos em todas as lojas que ela queria escolher, queria ver as bolsas. E aí tem 2 pontos pra mim. Um, que eu falei depois, sentei com a minha equipe e falei, gente, nossos clientes frequentam essas lojas. A experiência é assim, olha, o vendedor atendeu a gente desse jeito, ele falou isso, falou aquilo. Olha só, nosso cliente, ele se importa com essa experiência. Por que eu falo do atendimento? Por que isso? Por que aquilo? Então, o sair para mim é valioso nisso. Gastar sola de sapato. E aí você viver a experiência do seu cliente, tá, tudo bem, eu entendo que a minha vida não é de luxo, igual a do meu cliente, eu não sou, mas a gente tem que entender o que a pessoa tá esperando. Exato. Então, é você saber com quem você está falando, e quando eu falo de tomar o café, de ter repertório, é vivenciar a rotina desta pessoa que você quer se comunicar, porque vai ser mais assertivo, né? Você não vai ficar dando dica de moda se o seu cliente é de luxo, ele não tá nem aí. Você não vai ficar dando dica do prato se a pessoa não tá nem aí. Mas para essa pessoa você vai dizer, olha, você vai usar isso com isso, esse prato combina com tal vinho. É esse trabalho de concierge, é você ampliar mesmo as possibilidades, porque aí você é lembrada de a pessoa que resolve minha vida. Eu não quero nem pensar. E aí, assim, 2 coisas que me lembram muito. Primeiro, que a gente falou de voltar à essência, que aí uma amiga a minha amiga, na hora escolheu a bolsa, e o cara falou, eu falei, não, é aniversário dela. Ele, eu vou trazer um champanhe. Ela, que vergonha, eu não vou tomar. Eu falei, vai. Mas você vai, porque eu sou sua amiga há 20 anos, tem 20 anos, você falou comigo quando tivesse comprando sua bolsa, você ia sentar e tomar champanhe, você vai sentar e você vai tomar um champanhe comigo agora. E a gente esquece essa essência. Sim. A gente esquece que a gente faz e comemorar aquele cliente e valorizar os 3 clientes. Sim. E a gente tem que o tempo inteiro se vigiar. Estar em alerta. Tá, eu tô crescendo, mas eu não posso perder a base. Sim. Eu tô crescendo, mas eu não posso perder minha essência. Pé no chão. E aí, vou fazer um link de o que a gente tá falando, principalmente de prato e de entrega.
Esses dias eu olhei pra minha equipe e falei, vou sair porque eu vou olhar bandeja. Pra que você vai olhar bandeja? A gente tem um tanto de bandeja que não sei o que tem muita bandeja pra evento. Eu falei, então, nos buffets que eu já trabalhei, cada canapé tem sua bandeja. Mas é muita bandeja. Eu sei que eu não tenho estoque gigantesco. Eu falei, tá. Mas o meu trabalho, eu, chefe, dona, eu tô olhando se o talher tá no padrão. Eu quero trocar todos os meus talheres. Eu quero trocar as minhas bandejas. Esse olhar, a gente aprende como? Indo numa festa e olhando. Indo e vendo. Porque, não é prioridade investir no talher. Não é prioridade investir no talher. Mas pro meu cliente vai fazer diferença. Super, porque é o detalhe. Aí, olha, a gente, de novo, está sempre falando de... É o detalhe, a gente vai se perdendo. Não, eu vou crescer. Mas a que custo? E eu acho que o a que custo eu tô deixando os detalhes para trás... E o que eu tô deixando de valor para trás? E eu acho também muito bom a gente falar que a gente pode mudar de ideia no meio do caminho, né? Então, assim, eu já quis ter uma empresa gigantesca, com milhões de consultoras, não sei o quê. E hoje, no momento de vida, eu fico, cara, eu acho que tá bom nesse lugar, com alguns objetivos, obviamente, de crescimento, mas para outros caminhos. Que a pessoa já quer estar comigo. Então, assim, cara, isso aqui eu já ganhei na minha vida. Então, já é uma conquista. Vou continuar aqui, eu consigo fazer umas outras coisas em paralelo, mas lá atrás isso não ia fazer nenhum sentido. Eu imaginava com uma empresa gigantesca, vários funcionários, e aí eu acho que é tudo bem a gente também recalcular a rota, sabe? Acho que eu tento falar muito sobre isso com as pessoas, pode ser que você queira ter 10 lojas, só mas que você pode chegar na segunda e falar, tá maluco. Não quero mais. Não quero, não. Não, e assim, eu acho que, de novo, o dinheiro gosta de dinheiro, o tempo gosta de tempo. Quanto mais você tem coisas que vão depender de você, mais você tem que estar ali presente. Aí tudo que lá atrás eu queria ter uma empresa gigantesca para eu ficar mais off, e eu vi que não é possível, eu vou ter que estar cada vez mais então, não. Então, assim, o que você prioriza na tua vida, sabe? Acho que também tem esse questionamento de, não, então hoje eu realmente quero ficar mais tempo em Teresópolis, quero com os meus sobrinhos, eu quero viajar, eu quero... E isso, eu tenho que ficar ali toda hora, eu tenho que voltar pra pensar, tá? Então, como que eu vou fazer isso aqui? Então, se eu fizer esse caminho... Importante a gente não se perder da nossa essência, sabe? Por mais que eu queira que cresça, vai crescer com o mesmo padrão? É isso, a minha música tem que continuar linda e maravilhosa. Exato. Eu posso sair se a música estiver no padrão. Não tá no padrão, eu tenho que voltar pra cozinha. Então, é olhar o tempo inteiro pra essência. O tempo inteiro. O tempo inteiro a marca tem que se vigiar. Eu acho interessante a gente falar isso, porque eu tô pensando na empreendedora lá do início, né? Que precisa dessa ajuda, sabe? E aí, voltando também no que eu falei de sair 2 vezes na semana. Eventize sua marca. Dani, fala pra mim, porque eu aprendi isso na marra. E eu acho que é importante a pequena empreendedora entender que os movimentos fazem diferença quando a gente faz evento. Eu falei isso outro dia, você viu, até te marquei que as pessoas olham o evento como custo e não como investimento. Aí vamos lá, vamos entrar nessa. Vamos entrar nessa. Se colocar na ponta do lápis, não. Então, eu acho que não é exatamente por aí. Eu acho que existe um estigma muito grande de que evento, ele é algo à parte. Mas ele faz parte de uma estratégia de marketing e comunicação. Então, o primeiro passo é esse. O grande erro, eu acho, de quem eventiza e acha um custo é porque essa pessoa tem um início, meio e fim. Tem o evento, faz o evento, aí, sei lá, vai uma determinada quantidade de pessoas, vende ou não, e a pessoa faz esta conta. Eu investi X, vendi para tantas pessoas, foi horrível. Foi uma merda, foi maravilhoso. Cara, aí o erro tá em justamente olhar de forma isolada. E nada no negócio é isolado. Nenhum movimento pode ser avaliado isoladamente. Acho que eu vou dar o exemplo do Papo em Cápsulas, que eu acho que eventiza muito e eu acho que dá pra gente ter uma clareza. O Papo em Cápsulas é um evento que eu fiz justamente porque eu ficava assim, gente, vocês precisam se movimentar. Vocês têm que tomar o café de vocês. Todo mundo, faz você então, faz você. Reúne a gente, põe a gente pra reúne conversar. A gente, bota a gente pra conversar. E aí, na hora de eu escolher a data do Papo em Cápsulas, eu tenho a minha sazonalidade do meu negócio. Então, a primeira coisa de você saber qual é o mês certo que você vai fazer o seu evento, se vai fazer ou não, é você entender do seu negócio.
Aí volta lá para aquela coisa de saber quanto que eu tenho que vender, o que eu vou fazer. E aí as pessoas acabam gastando cartucho num evento, num dia, de repente, que já ia ser importante para o negócio. Então, você ter essa clareza de quais são os dias que podem potencializar e como isso vai reverberar depois. Então, eu justamente escolhi um mês que ia ser um mês ruim, um mês onde a maioria dos meus clientes estão de férias, não querem marcar consultoria, então ali fica uma agenda super espaçada. Eu falei, vou fazer. Porque em agosto... Aí, tá vendo? Eu já sabia que em agosto eu vou ter o efeito disso. Então, o evento pelo evento, não vale a pena. Se eu boto o dinheiro, quanto custou, quanto foi o ingresso, quanto isso demanda de tempo, de energia, de tudo, não vale a pena. Mas o que isso agregou pra minha marca, assim, gente, é surreal. Assim, é surreal. Aonde eu vou até hoje, foi em julho, e até hoje, aonde eu piso. Quando vai ser o próximo Papo em Cápsulas? Todo dia. Todo dia. E assim, e mais maravilhoso primeiro foi um evento que foram pessoas do meu time pedindo, então assim, é como se fosse a chancela do meu próprio cliente, que já consome de mim, já paga, querer pagar um outro serviço. Então, o ouvir o cliente, de fazer um projeto juntas, tipo, é um produto que foi criado a muitas mãos. Era uma ideia, mas foi criado a muitas mãos. E saber que isso vai reverberar depois para as pessoas que também estiveram lá. E aí, com isso, eu pude materializar que sim, é legal você fazer evento na sua marca, porque elas começaram a entender que, nossa, é mesmo, eu tô com desejo de ir no evento de novo da Dani, porque tinha Fê da Júlia, porque tinha o vinho não sei o quê, que tinha porque essa pessoa, porque eu via fulano. Nunca tem tempo de conversar. Como que você foi? Não fui? Acho que não foram. Dani, mas por que você não me avisou com antecedência? Teve gente que veio fora do Rio. Então, ter isso em mente é saber que você está construindo a imagem da sua marca, a reputação da sua marca. Então, o eventizar é o momento de você ouvir o seu cliente na ponta. Então, porque a gente está vendendo, a gente manda ali uma mensagem de pós-venda, a gente tem um feedback picado, às vezes as pessoas nem conseguem falar exatamente tudo que ela pensou do seu serviço, do seu negócio. Quando você está ali tete a tete com a pessoa, você está ouvindo coisas que a pessoa não está falando. A sutileza, ela tá ali de você estar convivendo com a pessoa e de repente ela vai fazer um produto em collab com você. Nossa, Júlia, eu amo isso aqui. Se você tivesse isso aqui com, sei lá, calda de chocolate em cima na ponta e você... Caraca, legal. Criei isso. Isso vira um conteúdo. Porque olha só, eu fiz um evento, uma cliente foi lá, deu a ideia, eu criei o produto que tem o nome dessa cliente. Aí essa outra pessoa que não foi no evento, ela fala, nossa, além de eu não ter ido... Eu deixei de falar. Eu deixei de falar uma coisa muito importante. Aí essa pessoa, ela tem vontade de também dar a opinião dela pra você. Aí olha que coisa linda que a gente tá falando de ser um organismo vivo. As pessoas estão ali falando com a gente. Eu acho que dá pra gente comparar com a caixinha do Instagram que a gente abre e ninguém pergunta. É meio que isso, a gente provocar as pessoas para que elas possam fazer perguntas e dar feedbacks de forma natural. E aí, com isso, a gente fica muito rica de informação. Eu saí do Papo em Cápsulas assim, meu Deus, eu preciso de outra Dani, eu preciso... Como meu trabalho ele alcança coisas que eu nunca podia imaginar, sabe? Eu acho que eu tava ali de camarote ouvindo as pessoas falando da mudança de vida, de comportamento delas. Não, a maioria depois falava assim, não, e aí consegui abrir uma loja, não, e a minha empresa hoje não sei o quê, mas não começou por isso, começou, Dani, realmente você mudou minha cabeça. Gente, se você não tem a Dani como contratada, isso é o tipo de coisa que por mais que essas pessoas façam isso no bastidor, e eu sei que fazem, a gente sabe disso, que, né, como o nosso trabalho pode ser indicado, é importante e fazem, mas imagina isso em efeito cascata, você tá ali, você tá ouvindo alguém indicando, a outra pessoa também tá indicando, nossa, foi bom pra mim, foi bom. É a chance de você potencializar isso. Só que tem que ter toda uma preparação. Então quem eu vou chamar, o dia que eu vou fazer, o que eu vou ter de atributo para ser legal esse evento, as pessoas quererem ir, e como que eu vou registrar isso e transformar isso num conteúdo que vai reverberar a longo prazo. Usar o evento como um todo também. A longo prazo. Não, e usar como um todo. Sim. É tipo, cara, eu já tô fazendo isso, então eu vou investir um pouco a mais, às vezes é um pouco mesmo a mais, vou ter uma cobertura, vou pôr alguém, vou pôr uma cabine que a pessoa seja entrevistada. E acho legal a gente falar também que não precisa ser um evento robusto. Não. A gente tá falando de pequenos eventos também. E pequenos pequenas detalhes, ações. Pequenas ações. Acho que é o detalhe, é a sutileza. Eu vou dar até um outro exemplo que eu fiz, já façam uns 3 anos, que eu sempre falo assim, o Eventize a marca é usar o calendário comercial a seu favor. Que é você ter datas em todos os meses, em todas as semanas, se possíveis, para você vender todo dia, né? Eu prego muito isso de, é possível você vender em todas as datas. Deixe que aquilo faça sentido para você. Deixe aquilo, não vá ferir nada da sua essência, de tudo que você imaginou como valor da marca. E aí, eu sempre falava assim com os meus clientes, tá, que vendiam acessório,
Faz alguma coisa de chocolate. Ai, Dani, você tá de sacanagem. O que eu vou fazer dia de chocolate? Eu nem gosto de chocolate. Ah, dia do café. Dani, você tá de sacanagem. E aí, se você para pra investigar o seu próprio comportamento, você vende acessório, você é uma pessoa que sempre que tá ali postando, você tá com café. Uhum. Ou quando você vai desenhar um produto, você desenhou ali uma cápsula. Então, você pode ir conectando isso tudo, e isso é eventizar a marca, que você está conseguindo tirar do papel alguma coisa que podia passar batido. Então, no dia do chocolate, eu sempre mando um chocolatinho pro meu time e falo, é importante você saber que toda a data pode ser trabalhada e não precisa gerar venda. Ela pode ser só relacionamento, Exatamente. pode ser só um lembrete. E esse ano eu fiz 5 anos de empresa em julho, foi dia do amigo e dia do chocolate. Eu falei, vou unir isso tudo para as pessoas verem que é importante a gente conseguir olhar de forma macro e saber que as datas elas podem ser comerciais e datas para a gente firmar relação. Você pode mandar coisa para algum parceiro. Meu dia do cliente esse ano que a gente conversou. Sim. E foi um presente para os meus clientes. Eu não estava querendo gerar venda. Dei, para quem não sabe a ação, fiz os mini panetones de presente, uma embalagem de presente para dar para o meu cliente. Eu queria que ele comprasse panetone. Não foi vendido. Posso vender agora? Vamos ter umas ações de final de ano para poder vender sobre encomenda, para fazer pequenos presentes. Tá, mas isso é um segundo momento. No dia do cliente eu não estava vendendo. Sim. Eu queria que a pessoa soubesse naquela semana, Que tanto era que eu coloquei a importante. semana inteira, não foi um dia. Cara, a semana inteira a gente vai fazer fornada para os clientes que estão com a gente. É um pedido alto? Não, é o pedido normal. Eu coloquei o mínimo possível, então era um presente. Comprou, vai ganhar. E aí você está afirmando, você fica na memória dessas pessoas. E aí eu gosto de dizer também que, por mais que a gente queira firmar essa relação, tem uma estratégiazinha por trás. Está chegando o Natal, então a gente vai fazer um brinde que não tem nada a ver, ou eu vou escolher um brinde que faça sentido. Acho que também tem uma coisa muito importante do eventizar, é que todo mundo, às vezes, sai igual louca. Não, então eu vou fazer vários eventos, vou fazer... O que tem contexto? E o contexto, ele só vai conseguir ficar claro para quem está comprando de você se você tem essa clareza de quais são os meses, o que eu posso fazer, o que se comunica com a minha marca. Então, eu sou uma pessoa que toma café sempre. Quando, né, eu não tenho produto para vender. Então, quando eu posto, estou postando ali meu computador, tenho uma xícara de café, comendo chocolate. Então, você meio que vai criando códigos para as pessoas te associarem, mesmo que até de forma intuitiva, ali, você não estava exatamente pensando nisso lá atrás. E hoje as pessoas já vão se conectando. Ah, a Dani usa maquiagem de tal marca, a Dani usa acessório de tal marca, roupa de tal marca. Porque existe uma conexão. E aí, isso, se você gosta, você começa a ser fiel a isso, esses códigos, eles estão sempre ali no seu radar, é mais fácil você eventizar a sua marca com contexto, com propósito, sem ficar o tempo inteiro, ai, não tá fazendo sentido. Se você já conseguiu fazer alguma coisa que tem a cara da sua marca, minimamente você vai ter um conteúdo para postar. Então, já fez sentido, já foi bom. Uhum. E pra mulher que tá lá no início... Começou a marca, tá vendendo sozinha, tá no meio da produção, tá ali, atende, posta, e é parte do trabalho postar, tá, gente? Vamos lembrar aqui. E tem filho. Como organizar? Vamos chegar no nosso calendário comercial. Como organizar para que não haja nem um burnout e nem a falta de sentido? Como é que... Vamos trazer, o spoiler é calendário comercial. Nossa, é... Assim, antecedência. Não é pra gente não surtar, é antecedência. Porque vai chegar agora, em cima da hora, todo mundo assim, é Natal. Ah, mas é só em dezembro. Tá, só que para dezembro acontecer, você tem que olhar a sua embalagem, você tem que saber os prazos dos seus fornecedores. Então, é você destrinchar tudo isso. O calendário ele é essa ferramenta. Ele vai dar possibilidade ou não do projeto andar para frente ou não. E eu acho que é importante também, quando a gente está falando de saber a capacidade produtiva, é destrinchar o projeto como um todo para a gente entender a viabilidade dele. Faz sentido? Ah, eu tenho muita vontade de fazer uma embalagem assim, assado, um produto novo. Quanto tempo de produção? 60 dias. Então já morreu, esquece, o ano já acabou, porque você não vai conseguir que alguém produza isso para você, que alguém te entregue. Então é legal a gente também ter essa clareza de que a antecedência ela vai fazer com que a gente gaste menos dinheiro e energia. Então antecedência para você destrinchar tudo isso. O calendário comercial, ele é mais do que data comercial, ele é ferramenta, ele é direção, para que você também entenda quais são as suas datas, né? Quando eu olhei lá, é dia do chocolate, dia do amigo, tá, mas não faz sentido. Por mais que fale, não faça amizade com seus clientes, eu tenha virado amiga de todas as minhas clientes, eu falo, não faça amizade, vai tomar vinho com essas clientes. Eu queria que tivesse contexto. Eu falei, putz, mas eu faço esse ano 5 anos. Quem eu quero que comemore comigo? Os meus clientes, que estão comigo desde sempre. Eu sou muito grata, sabe? Acho que também tem isso. Então, é importante destrinchar tudo para você entender a viabilidade. É começar agora, quem não tem, é começar agora, planejar. E sempre assim, cara, pelo menos 3 meses para frente.
sabe? Não, Pelo menos. E acho que é legal a gente falar também que, primeiro, não é rápido fazer esse calendário. Não é rápido, não é fácil. Assim, vou dar o meu exemplo. A minha empresa também começou em junho de 2020. Cara, meu Natal de 2020, eu fiz o que dava, fiz umas fotos eu mesma embaixo da árvore e tipo assim, final de novembro. Em 2021 já foi outro prazo. Sim. 22, eu estava grávida da Laura. Então, eu já sabia que tinha que ser final de outubro. Então, final de outubro eu estava fazendo as fotos, me organizando, gravidíssima. 23 já foi meio de outubro. Esse ano, dia 30 de setembro, eu já estava fotografando pro final de ano, pra eu poder ter. Então, tipo assim, em junho eu já estava pensando as novidades do final de ano, já estava com minhas ideias, a gente já estava em teste. As coisas foram fotografadas ainda em teste, mas por quê? Eu sabia que eu precisava das imagens, eu sabia que eu precisava. Então, eu acho que criar um calendário é essencial. E a prática vai te ajudar também. E a prática vai te ajudar. Então, assim, vou ter um burnout, eu preciso de me anteceder. Não, você não precisa de agora em setembro estar fazendo seu cardápio de dezembro, se você está começando agora, tá tudo bem. Exato. Você ainda tem 2 meses até lá. Agora, com o tempo, você começa a se mapear e, geralmente, antes do meu dezembro virar o boom que vira, eu já fiz o calendário do ano seguinte, atualmente. Desde o ano passado eu tô assim. Por quê? Porque pra mim é mais fácil hoje. Hoje em dia, eu tenho essa possibilidade. Pela experiência. Pela prática. E tem uma coisa que eu falo, é mapear tudo. Então, você começou hoje, o dia 1 é hoje, bota aí 5 tópicos do que aconteceu hoje que você não pode esquecer daqui a um ano. Eu preciso falar com X tempo de antecedência com o meu fornecedor, porque ninguém é obrigado a saber tudo. E muitas coisas eu também aprendo todo dia. Eu atendo pessoas de segmentos muito distintos. Cada vez mais. Eu venho do varejo, mas era uma outra pegada. E aí, hoje, são pessoas que estão começando. Dani, eu não vou ter como, sei lá, fazer a minha embalagem personalizada. Tá, então vamos recalcular a rota aqui. Que tal a gente faz uma, sei lá, vamos fazer um carimbo? Eu comecei Não, vamos fazer uma etiqueta? Não vamos ter essa embalagem, vamos comprar uma pronta, vai ser uma cor. Já tem paleta de cor? Então, as coisas, elas precisam ser mapeadas pra gente não errar a mesma coisa. Então, quando eu falo mapear, não é só mapear, eu vendi um brinco, vendi uma focaccia. É mapear tudo pra que isso vire um HD externo mesmo, pra que você comece a se planejar com antecedência. Eu gosto de contar um pouco de como eu conheci assim, um calendário, como eu criei isso. Eu trabalhava em loja, em Teresópolis, cidade turística, e eu já tinha falado, eu queria bater minha meta, porque queria. E aí eu comecei a escrever todos os meses, colei assim atrás, lá no estoque da loja, botava tudo que tinha acontecendo em Teresópolis, porque uma cidade turística, os meus clientes eram do Rio, e eu colocava lá. Então vai ter Terefantasy, que era assim, festa fantasia uau da cidade. E aí eu já colocava, vai ter Chocoserra, vai ter... O cinema tá passando tal filme. Tem isso aqui de um restaurante novo. Vivendo exatamente o que o meu público, eu jamais tinha capacidade ali. Eu com 15 anos, imagina, nem ia naquele restaurante. Mas eu falava, pai, mãe, abriu esse restaurante, vai lá ver se é bom. Porque eu tenho que falar com os meus clientes. E aí eu escrevia tudo isso. Então, quando alguém chegava pra comprar um brinco, eu falava, você sabe que semana que vem vai ter Chocoserra. Você não pode deixar de vir pra Teresópolis. A pessoa falava assim, sério? E aí, antigamente, né, era telefone, as pessoas me ligavam. Dani, qual é o filme que tá passando no cinema? Dani, você consegue reservar pra mim? Não sei o quê. E aí eu comecei a ser esse concierge. Eu comecei a ver que, putz, tem um caminho aí. Eu, lá atrás, a gente podia imaginar que isso era um método de você antecedência para o seu cliente também. Você vira essa pessoa que tá ali, olha, vai chegar o Natal, você não vai conseguir comprar. Olha, eu já sei que Natal, você que é mãe, tá muito atolada, eu vou te ajudar a escolher seus presentes. Então, você saber com quem você está falando é essencial também para você ser mais assertiva. Então, mapear isso tudo te ajuda a entender o que é um calendário comercial, inclusive as suas demandas. Eu vou tirar férias esse mês, tem que estar lá no calendário também. Não, e não só isso. Eu acho que mapear a antecedência, quando você precisa de lançar, o que seu cliente precisa. E assim, como é que você vai se organizar para? Quais são as prioridades, sabe? O calendário, ele é todo o projeto. Exatamente. Mesmo. Não é só, vou lançar isso aqui. Tá, o que você precisa para lançar? Foto, vídeo, vou contratar uma influenciadora, vou fazer uma campanha, eu tenho que ter modelo, vou ter um chute. Então, tudo isso tem que ser mapeado, a gente tem que entender a antecedência de tudo. O calendário, ele não é a data. É tipo, para esta data acontecer, o que eu vou fazer? E quando você está trabalhando nisso? Porque às vezes em outubro você está trabalhando no Dia das Crianças. Na minha marca hoje em dia não influencia, porque esse ano, 12 de outubro, é domingo. Então, para mim não faz diferença porque não é feriado. Mas quando é feriado, para mim é um feriado. Então, eu preciso trabalhar, eu preciso anunciar. Agora, em outubro, eu tô anunciando o Dia das Crianças, por exemplo, mas já tô fazendo foto de Natal. Então, eu acho que é muito importante também entender esses dois calendários. Sim. O que vai estar passando, o que vai estar sendo feito. Tipo... É o calendário do cliente e o seu calendário enquanto a marca, né? Que tá produzindo. Não, mas é isso, assim, eu agora já tô
pegando todo mundo que eu atendo, qual é o crescimento que você quer para o ano que vem. Isso eu já estou fazendo agora o planejamento do ano que vem. E não é só, eu quero crescer 10%, 20%. Não, Dani, ano que vem eu vou expandir. Dani, ano que vem eu vou abrir a minha primeira loja. Dani, ano que vem eu vou abrir uma loja em São Paulo. Não. Então, tudo isso é importante para eu criar essa meta. Só que, em paralelo, eu estou ali falando do meu dia a dia. Tô falando do Natal. Gente, faltam X dias pro Natal. O pessoal pirando, né? Dani, para com isso. Dani, você não é mãe, mas você trabalha com várias mães. Muitas. Como é que você vê a diferença nesse trabalho, nesse calendário? Imagina que você precisa se adaptar toda hora, né? Então, eu acho que isso também foi um aprendizado do universo de franquia. Franquia, ela vem muito assim... Hoje eu não sei se os números que eu vou falar estão exatamente ainda como eram, mas 70% mulher. 70% mulher mãe. Mulher que fez uma transição de carreira para ter mais tempo com os filhos. Então, eu já tinha contato muito com essa empresária que ainda se via assim, eu sou mãe, tenho uma marca, que eu tinha que ficar fazendo essa mentoria de, não, agora você é uma empresária que também é mãe, então a gente vai ter que dividir esse calendário aí. E aí fazer com que e eu tinha que me adaptar em relação ao horário. Então, todos os treinamentos, tudo que eu fazia era voltado para encaixar nessa agenda, respeitosamente dentro das limitações de uma franquia. O meu negócio hoje é 90% mulher, 99% mulher e 90% mulher mãe. Então, são agendas muito exclusivas e muito flexíveis, porque eu admiro demais, gente. Assim, se eu surto sendo, sabe, não sendo mãe, assim, sendo só tia, eu realmente admiro. E eu sempre tenho muito respeito de quando eu vou delegar alguma coisa, de ficar cobrando. Eu sei que tem uma coisa de eu preciso cobrar, mas eu também tenho que ter um pé muito atrás, porque deve ser, assim, desafiador. Não, eu acho que você tem essa sensibilidade, porque eu lembro de uma das nossas reuniões que você falou assim, Júlia, calma aí, você tá planejando X, Y e Z, só que, olha, você também me falou isso, isso e isso. Vai dar certo? Você tem certeza que você vai ter cabeça pra fazer isso agora? Aí eu, não. Vamos segurar esse plano aí um pouquinho. Porque no final das contas é muito sobre isso, né? Tudo vai sair com qualidade se a gente tiver como dar tempo para isso, né? Disponibilidade. Se a gente não tem, como que a gente consegue garantir? Então, eu acho que tem esse filtro também da gente. Eu acho que o calendário, né? A gente está olhando de forma macro, ainda não vou nem esmiuçar, é você olhar e falar, eu quero lançar um produto tal mês, mas tal mês também tem férias, aí não sei. Quando você começa a ver tudo trepado uma em cima da outra, você fala, cara, tem só 30 dias esse mês, eu vou conseguir fazer tudo? Então, o calendário, ele viabiliza ou não, pra gente não morrer no processo, pra gente não surtar e não querer desistir, porque... E escalar a prioridade. Toda hora vai ter alguma coisinha, o nosso meme é muita coisinha. Muita coisinha, o olho batendo. Que vai querer, que faz com que a gente repense em ter um negócio ou não. Então, se a gente não tem muito claro para onde a gente quer ir, assim, e quanto a gente está disposto a se jogar, com certeza a gente vai ter mais dúvidas. Então, a falta de um calendário, de um norte, ele faz com que a gente se questione o tempo inteiro. Então, quando a gente tem... Então, todas as vezes que eu tô ali surtando, tem alguma de vocês surtando, eu falo, não, Júlia, beleza, assim, tô aqui com você, mas você tem esse projeto, esse aqui, e é o mês que sua filha tá de férias. Se você achar que é viável, a gente vai tocar. A gente conversa. Não vai dar. Tem certeza? Tem certeza? Tá tudo certo. E assim, pra quem ainda não tem um calendário, pra quem tá começando, uma mulher insegura, não sabe vender, qual seria o seu conselho? Não tenha medo, assim, de ouvir não. Acho que é mapear mesmo, escrever e acreditar. Quanto mais a gente sabe do nosso serviço, do nosso produto, mais confiança a gente tem. Mais fácil a gente ser convincente, porque a verdade vende. A confiança vende. Ninguém compra o produto. A pessoa vai comprar o que você está vendendo por trás. Se você não está insegura de falar do seu próprio produto, imagina quem está ali atrás. Não vai conseguir comprar. Então, esmiuça mesmo. Vai lá, descobre quem é. Se você não é a pessoa que produz, descobre da onde vem, quais são as propriedades daquele produto, o que você tem de muito legal para falar daquele produto, como aquele produto pode ser usado, pode ser combinado, né, de tudo. E aí você vai ganhando confiança. Então, assim, é confiar. E... Sabe, assim, também, gente, não se compara. Acho que é meio clichê, meio coaching, assim, não mas... Não acredita em tudo que você vê no Instagram? Não acredita em boa parte, entendeu? Assim, a grama do vizinho pode ter certeza que a gente não tá sabendo se é de verdade ou não. Então, não se compare, feche as janelinhas, sabe? Olha pra dentro. Na dúvida, olha para dentro, descobre da onde é a procedência do seu produto, o que te faz estar ali, que pode não ser um propósito, pode ser assim, cara, eu quero pagar conta, tá tudo bem, isso vai ser genuíno. A pessoa que estiver ouvindo o discurso, ela vai entender isso de uma forma sutil. Então, quando eu falo vender com sutileza, é você não ficar o tempo inteiro, pô, compra aí, mas já bater meta, não é sobre isso, isso eu acho agressivo, mas você pode ser um pouco mais agressivo quando você acredita no que você está vendendo de forma sutil.
Dani, a gente teria 50 episódios. Muitos. A gente poderia fazer muitos, mas eu acho que só quem te conhece para entender que a diferença que você faz, eu acho que é uma pincelada do que você faz, que é tão profundo, as reuniões que a gente tem são tão... Ai, como eu queria ter uma Dani há 5 anos atrás. Se você tá começando a empresa, gente, por favor, vai na minha, acredita. Pode seguir, assim, só o que você já mostra... Sem ser consultoria, já dá uma inspirada. Ela começou a contagem regressiva de Natal, ainda bem que eu já tava preparada. Que senão eu já ia estar assim, ó. Meu Deus do céu, misericórdia. Várias mensagens. Não faz mais isso, não. Aí eu tenho mais comedida. Eu tava achando ótimo. Você tava fazendo contagem, eu já tava com tudo agendado. Eu falei, tô legal. Todo mundo pediu pra eu parar. Vamos pro nosso bate-bola. Vamos. Meu Deus, ai, minha surpresa. Vamos lá. Um livro. Deixa eu pensar. Nossa, você me pegou de surpresa. Mas sabe uma coisa que eu acho, um livro que eu sempre indico é A Única Coisa. Porque, na dúvida, faz uma única coisa bem, sabe? Então, assim, eu acho que ele reverbera em muitas áreas da vida. Eu acho que nunca é só sobre o negócio. Então, quando a gente tá na dúvida, sabe? Muitas bolinhas, assim, acho que tem um trecho que ele fala muito sobre a gente ficar equilibrando todos os pratinhos. E existe, assim, são várias bolinhas, tá ali? Equilibrando todas as bolinhas. E aí você esquece que da sua vida... ela não é de borracha, ela é de vidro. Então, se você não se cuida, se você não tá se olhando, se você não confia em você, se você, de fato, não sabe para onde você vai, se você desequilibra essa bolinha, ela vai quebrar. Então, esse livro, eu acho que ele pode influenciar desde o trabalho até a vida pessoal, assim. Então, A Única Coisa. Um filme. Ai, gente, eu sou péssima, só gosto de filme... Pode ser. Ai... Nossa, eu sou tão ruim de filme. Pode ser uma série, eu acho. Vamos eu tô muito na minha fase de dorama, de derreter cérebro, sabe? Não, mas eu acho que eu vou indicar um dorama. Nossa, isso aqui vai surpreender muito a galera. Que chama-se 39. São 3 amigas com 39 anos e tendo que fazer essa reflexão, assim, sobre a vida. E aí, enfim, tem lá um desfecho. Gostei, vou ver. Acho legal, assim. Empreender você saber que não é só para você. Você vai impactar outras vidas. Então, tenha certeza do que você quer a partir disso, porque isso vai chegar longe, pro bem e pro mal. Se você sabe aonde você quer chegar, como você quer impactar, isso chega antes de você, ressoa. Energia ressoa, assim. Eu não tenho dúvidas que eu sou muito privilegiada de ter decidido, até me emociono, porque eu não queria empreender. Então, assim, eu me emociono com tudo que eu conquistei a partir disso, porque eu acho que o que ressoa na minha vida profissional são as pontes que eu fiz. Pra mim, assim, mesmo sem querer. Então, acho que, como o meu desejo sempre foi fazer pontes e promover com que as pessoas pudessem se conhecer e vender mais e, enfim, sair daquela bolha e conquistar coisas, eu vivo hoje o presente de ser o tempo inteiro abençoada com essas pontes vibrando pra mim também. Então, acho que você saber onde você quer chegar enquanto indivíduo faz com que você ressoe antes. Então, acho que é meio isso, assim. A frase que eu mais escuto dos meus clientes. Não começa a contagem regressiva do Natal, não. Não, mas eu acho que é assim, não sei mexer em planilha. A frase que eu mais escuto da minha equipe. Como você vai dar conta? Mais uma pessoa que você vai colocar na agenda, tem certeza? Quem é a sua referência? Minha mãe. Não chora. O que é sucesso pra você? Ter tempo. Acho que o sucesso é isso, você conseguir equilibrar e você realmente se dedicar a ter tempo profundo, assim, porque é um desafio todo dia. Falar, hoje eu vou fechar a agenda, vou ficar com a minha mãe, e às vezes eu não tô lá, vou ficar com meu sobrinho, não tô, vou ficar com... Então, eu acho que é você conseguir estar no momento presente. Então, o tempo no sentido mais profundo disso, sabe? De qualidade. Você conseguir se desligar e estar ali presente. Sentiu que um pratinho vai cair pra quem você liga. Minha mãe. E minha irmã também, assim, mas acho que é minha mãe, assim, de cara. Eu falo, mãe. E o que é inegociável na sua agenda? Tomar café da manhã com calma. Se isso é tirado, assim, de verdade, porque é o momento que eu tô ali, a minha irmã me liga de vídeo, meu sobrinho fala comigo, é onde eu tô trocando mensagem com a minha família. Isso é inegociável porque é onde me faz estar com o pé no chão. Então, estar com a minha família, estar ali comendo, isso é uma coisa que faz com que eu não esqueça dos meus porquês. Qual a lembrança que você quer que as pessoas tenham quando elas pensarem em você? De construir pontes.
do como eu sou a pessoa que vai... Jamais eu vou tirar o caminho de alguém. Eu sempre vou abrir portas. Se eu achar que nesse lugar eu não funciona mais, eu vou me retirar. Mas enquanto a relação for boa, eu sempre vou abrir portas. Você não escuta isso, mas você vai saber a pergunta. Por que você vai trabalhar? Acho que tem várias portas, mas eu acho que para que eu me sinta livre. Eu acho que isso é uma coisa também que a gente não conseguiu falar porque é muita coisa, mas eu acho que uma coisa que faz a mulher ter coragem é ela se sentir livre. E quando eu falo livre, é a gente estar livre de escolhas financeiramente. Então, quando a gente vai confiando, quando a gente não tem essa liberdade, a gente fica muito presa. Então, eu vou para eu ser livre, para eu fazer as minhas escolhas. Eu passei por uma transição assim que eu precisava me sentir livre e hoje eu sou livre, porque sou eu que me sustento, então não dependo de ninguém para nada. Então, eu acho que esse é o meu porquê. Então, eu nunca vou parar de trabalhar porque eu quero sempre poder fazer as minhas escolhas sem depender de ninguém. E se as suas futuras gerações ouvirem esse podcast, sobrinhos, filhos, netos, não sei, vai que... O que você gostaria que eles soubessem de por que você faz tudo o que você faz, com tanto que você faz? Eu acho que para continuar reverberando o que eu aprendi em casa, assim, que apesar de uma família com dificuldades, como todas, né, com todas as suas questões positivas e negativas, existe um legado na minha casa que é da gente partilhar, da gente abrir portas. A minha família, ela é muito essa família de sentar à mesa, de trocar, de todo mundo virar amigo de todo mundo. Então, eu quero que eles saibam que isso aqui vai continuar. Esse legado foi plantado lá atrás e vai continuar sendo plantado. Por mim, sim. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Dani, eu só tenho a te agradecer. Eu espero que todo mundo possa ter uma Dani no seu caminho. Acho que é um episódio realmente que é um presente para as nossas ouvintes. Eu sempre foquei num público que está trabalhando ali, que escuta no carro, às vezes buscando as crianças na escola e pensando nas novidades. E acho que você traz à tona um lado que, para a mulher que começa a empreender sozinha, é muito difícil, que é de vender seu trabalho, de acreditar. Então, muito obrigada pela sua presença. Por mim, a gente vai ter outros episódios. Com certeza, eu amei. E onde as nossas ouvintes podem te encontrar? Suas redes sociais, te contratar? Arrasta pra cima. danieledelgado.consultoria. A gente tem muita troca assim, no Instagram. Eu acho que tem uma coisa das pessoas realmente... Acho que tudo vai reverberando, né? Então, todo mundo manda direct, pergunta. A gente tem uma relação muito próxima. Então, ali é onde a gente tem o caminho, portas abertas. Eu amei muito, assim, de verdade. Eu acho que poder contar um pouquinho, pincelar a história, porque eu acho que nunca é só o trabalho, né? Eu queria que a gente conseguisse ter esse pupurri de falar como é ter uma consultora, mas mais do que isso, né? Os porquês, o como a gente tem enraizado ali a relação também. Então, muito obrigada por esse trabalho. Obrigada a você. Eu amei. Seguimos juntas. Seguimos juntas. Muito obrigada. Obrigada. A mais um episódio de Mamãe a Chefe, realizado com o apoio da Noise Graphics e da Chefe Julia Andrade, que é minha empresa, não sou só eu, não é só um nome. Muito obrigada. Você encontra a gente no YouTube, no Spotify, @mamãeachefe. No Instagram também estamos lá e @Chefe Julia Andrade. Siga os nossos canais no YouTube, no Spotify. Curta, compartilhe, mande para aquela sua amiga que também empreende, que está sozinha, para quem precisa de ouvir a realidade que está por trás de tudo. A gente se vê todas as terças-feiras. Nos acompanhe no Instagram e nos nossos canais. Até a próxima!